amigos, como vocês estão? Eu desejo sinceramente que estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno desse livro que eu tenho usado muito, Bênção de Paz. Porque ele nos traz mensagens muito lindas. É de Emmanuel pelo Chico. E hoje é ante o poder do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto de João. É tanto amor que ele tem, que ele deu o próprio Filho para vir aqui testemunhar o amor divino. E aí Emmanuel começa. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Não se negará merecidamente a colônia penal que reúne os doentes de espírito, como não se recusa a preço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Mas assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina. Nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Forte esse parágrafo, hein? Forte. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-se-ás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação, quando sincera, mas, antes de tudo, providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Assim deve ser, de vez que por enquanto na terra, para legiões de acusadores, diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Ama sempre, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei divina, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra
a humanidade veio ao mundo, mesmo assim. Olha só o título dessa mensagem: Ante o poder do amor. Essa mensagem nos diz que só o amor pode transformar. Veja que aqui ele fala sobre as colônias penais, os presídios, onde são colocadas as pessoas que cometeram crimes. E sim, claro, que a pena deve ser cumprida. Sim, claro, que deve haver o trabalho certo para o cumprimento da pena. Como ele fala aqui, não se negará merecidamente, não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito, como não se recusa preço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Então, tanto os que estão doentes do corpo quanto aos que estão doentes do espírito, eles merecem amor, junto com o tratamento físico. Mas assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina, nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Então, no hospital, se nós formos tratados somente com a medicação e com indiferença, nós demoraremos muito mais para ficar curados, ou talvez nem fiquemos. Porque a indiferença dói, a indiferença machuca, a indiferença adoece. A medicação, juntamente com afeto, com carinho, com amor, ela faz um efeito quase que imediato. Porque quando estamos doentes, somos todos carentes. E o amor faz toda a diferença. Assim é o tratamento daqueles que são doentes do espírito, que praticam o mal, porque eles não conseguiram entender ainda a lei do amor, a lei da compaixão. Há pessoas que têm prazer em fazer o mal. Isso é uma doença do espírito. E ele precisa de atendimento da justiça, mas com um mínimo, pelo menos, de respeito, de ensinamentos bons, não só penalização. O que mais que nós podemos dizer aqui? Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás, portanto, as razões, quando justas, precedendo quaisquer medidas de coerção. Referir-te-ás ao amor que restaura. Então, junto com a correção, a gente corrige já amando. A correção com amor, ela transforma. Ela transforma porque aqueles ouvidos, talvez, nunca tenham ouvido falar de amor, de respeito. Talvez talvez não foram levados por este caminho. Ama sempre, e quando estiveres a ponto de descrer
do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Estamos aqui falando da justiça divina, né? Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Ele sabia disso. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio ao mundo mesmo assim. Por amor a nós, ele veio ao mundo mesmo assim. Ele sabia tudo o que iria lhe acontecer. Sabia quem de nós seria grato e quem de nós seria ingrato, indiferente. Fiquem com o meu beijo, com o meu abraço mais apertado e meu desejo sincero de muita paz.